Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu tô aqui com você com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje, quinta-feira, nós estamos começando o dia da melhor maneira. Estamos começando aqui, ó, na palavra que é o nosso sustento. Aqui está tudo que nós precisamos, aqui está o alimento espiritual que nós precisamos. Aqui, através dessas palavras, nós somos guiados até a presença de Deus. Através dessas palavras, nós somos transformados e mudados. É muito bom ter você aqui. É uma alegria muito grande poder receber aqui você essa manhã na família 659. E olha, esses minutos que você vai passar aqui comigo farão toda a diferença no seu dia. Então preste atenção, mesmo que você está aí preparando o teu café, ou indo para o seu trabalho, ou até já chegou no seu trabalho, indo para a escola, não sei o que você está fazendo agora, mas esses minutos, preste atenção na palavra, esses minutos farão a diferença para você. Você que está vendo a gravação de repente durante o dia, eu tenho certeza que essa palavra tocará o seu coração. Eu já quero pedir para você fazer subir esses coraçõezinhos aqui. Você que está no YouTube, deixa o seu like também. Eu falo, eu estou aqui, pastor, estou assistindo, estou compartilhando. E aí você vai fazer a gentileza para mim de mandar aqui, ó, enviar para os seus amigos nessa setinha. Ou se você está pelo YouTube, de compartilhar. Tem, ó, 27 pessoas aqui ao vivo. Já e aumentando, chegando gente, vamos compartilhar aí com pelo menos mais 10 pessoas e alcançar alguns corações. E você que está vendo a gravação, faça chegar ao máximo de pessoas que você puder, se essa palavra fazer sentido para você, se essa palavra realmente fazer sentido para o seu coração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 5. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Já estudamos as 7 igrejas, já entramos aqui no capítulo 4, que foi um tema muito especial. E agora nós vamos entrar no capítulo 5. Nós vamos falar sobre esse tempo onde uma única pessoa é digna de abrir esse livro, o livro da vida. Apocalipse capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14. Vem comigo aqui, vamos lá. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes
para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse capítulo ele é extraordinário. Esse capítulo ele fala sobre a adoração do céu. Nesse capítulo nós vemos o desespero de um homem, no caso do João, diante de uma impossibilidade, mas ele encontra a resposta. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração essa manhã, trazer uma aplicação para a sua vida: Jesus é a resposta. A resposta que nós precisamos não é a ligação daquela pessoa. A resposta que eu e você precisamos não é a solução daquilo ou daquilo outro. A resposta que nós precisamos, ela se chama Jesus. Aqui diante do trono há um livro. Esse é o livro da vida. Esse é o livro da vida, o livro da vida que ninguém é digno nem de olhar para ele. Mas naquele momento, diante da impossibilidade de quem será capaz de abrir esse livro, se encontra o Cordeiro. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Aquele que venceu a morte. João começa a chorar diante da impossibilidade de não ter ninguém para abrir o livro. E aqui naquele momento, um ser celestial, um ancião, se aproxima de João e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Guarde no seu coração: Deus é o Deus da história, do começo ao fim. Ele é o Deus do começo, do princípio, e Ele é o Deus do fim. Ele é aquele que tem a história nas suas mãos. Você tem a liberdade das suas escolhas, mas a história está sobre as mãos de Deus. Deus já tem um plano, um sonho para você, uma vida para você planejada no coração dele. Mas é lógico que as suas decisões também levarão você a destinos diferentes. Talvez não o que Deus sonhou para você, se você não obedecê-lo, não amá-lo, não se entregar para ele de todo o coração. Jesus é o Senhor da história. Deus continua trazendo sobre as nossas vidas o sentido da história. É só Ele que dá sentido para você, Luciana, Maria, Bruna. Somente nele nós encontramos sentido para a nossa vida. Você está saindo trabalhar, você se cansa, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, você se estressa, você se alegra, você vive o seu dia todos os dias, coisas diferentes ou até a mesma coisa, rotina, mas o único que traz sentido para você se chama Jesus. Quando você quer encontrar sentido na sua vida em outra coisa, é como querer encaixar uma peça redonda numa quadrada. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque você não nasceu para isso. Há uma exaltação no céu, há uma adoração. Aqui fala sobre a harpa e a taça. A harpa é a adoração, as taças de ouro cheias de incenso é a oração dos santos.
a adoração e a intercessão. O que a igreja precisa se posicionar em adoração, em intercessão. Nenhuma das suas orações são desperdiçadas no céu. Nenhuma das suas orações são desperdiçadas. Pelo contrário, são guardadas em taças de ouro. É a intercessão dos santos. É a oração dos santos. Nenhuma da sua adoração é desperdiçada. Toda ela vai para o coração de Deus. Deus procura aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. João, diante dessa crise, ele chora. Diante das impossibilidades que nós temos hoje, a gente ouve dizer: isso não tem solução. Não tem como essa pessoa se libertar das drogas. Né? O nível de promiscuidade, de imoralidade só aumenta. A corrupção, guerras, ódio das pessoas. E assim por diante, a gente olha a impossibilidade. Essa família não tem mais como reatar. O coração desse filho não tem como mais ser trazido de volta para o coração do seu pai e da sua mãe. Diante das impossibilidades, eu não tenho dúvida que muitos aqui têm chorado. Mas aqui há como esse ancião, que é a igreja, esse ancião é a igreja. Você aprendeu isso no capítulo passado. Esse ancião também, ele se aproxima, uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa simples. Eu estou me aproximando de você. Eu quero dizer para você as mesmas palavras que o ancião disse para João. O ancião disse para João: não chores. Eu quero dizer para você nessa manhã: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Você não pode se esquecer disso, que nós fazemos parte desse time vencedor. O Deus da história é o vencedor, então não chore. Ele é digno de abrir o livro. Não chore, ele é digno de abrir o livro da história, o livro da vida. E sabe quem você, ao olhar para esse livro da vida, verá o nome? O seu nome. Você verá o nome, mãe, do seu filho, em nome de Jesus. Você verá o nome do seu esposo. Você verá o nome da sua mãe, do seu pai. Você verá o nome das pessoas que você tem orado. Eu tenho aqui um simples caderno. Eu tenho mostrado para você, motivando você a orar. Eu tenho aqui um simples caderno. Anotações que talvez somente eu entenda. Mas existe um livro. Esse caderno é só uma transição, é só uma organização para clamar a Deus, para não esquecer de ninguém. Mas nós temos orado e veremos com os nossos olhos cada uma dessas vidas, com os seus nomes escritos no livro da vida. Então não chore. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Os 7 selos são os próximos passos da história. As tentativas do mundo de perseguir a igreja e destruir essa história. Mas a ação de Deus, através do seu Espírito, em direcionar a história. Então você não encontrará sentido para a sua vida se não for em Cristo. Talvez você tenha tomado decisões na sua vida hoje. Vou tomar essa decisão por causa dessa pessoa. Vou tomar essa decisão por causa dessa circunstância. Vou tomar essa decisão porque eu quero mais dinheiro. Vou tomar essa decisão porque eu quero resolver esse problema. Vou tomar essa decisão por causa disso ou daquilo. Você está tomando uma decisão errada. Porque as suas decisões, elas precisam ser pautadas naquilo que o Deus da história sonhou para você. E aonde o Deus da história te quer nesse momento. Aonde você deve estar nesse momento, mãe. Você é uma protagonista na sua casa, pai. Você é um protagonista na sua casa. Você é um protagonista na igreja do Senhor.
Não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno. Ele é digno. E aqui diz o seguinte, olha só essa palavra. E eu quero que você lembre nesse momento de cada pessoa que você tem orado, clamado a Deus para que se converta. Eu quero que você agora lembre dessa pessoa, traga no seu coração essa pessoa. Olha o que a palavra diz. Tu és digno, está falando de Jesus. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue. Não foi de graça, não. Foi com o teu sangue, Jesus. Compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Todos foram comprados com o sangue de Cristo. É só o nosso papel, o meu e o seu papel, anunciar a esse coração. Agora, quando você amar essa pessoa, quando você se prostrar essa pessoa, pode demorar quantos anos for, se prostrar por essa pessoa, pode demorar quantos anos for, essa pessoa se renderá a Cristo. Essa pessoa entregará o coração dela a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já amou. Agora só estava faltando você amá-la. Nem que seja no leito da morte dessa pessoa. Essa pessoa entregará o coração dela a Cristo. É por isso que você não deve odiar ninguém. É por isso que você não pode dizer eu odeio essa pessoa. Você, como um cristão, não deve odiar ninguém. Você deve amar como Jesus amou. Você deve amar como Jesus amou, se cumprirá essa promessa. E eu quero dizer para você, quem é você diante de Deus nessa palavra? O Senhor também diz aqui quem é você. Presta atenção em quem é você. Versículo 10, tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você não é um Zezão na história. Você é reino e sacerdote. Você é um líder. Deus olha para você e você tem no seu coração uma unção de governo. O que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga na terra, no nome de Jesus. E com a igreja, não somente você, mas com a igreja, com a eclésia de Jesus. O que você liga na terra é ligado no céu. Você foi constituído, não convidado. Você foi constituído por Deus, reino e sacerdote. Você tem algo sacerdotal dentro de você. Deus te chamou para intercessão, para oração, para busca. Deus te chamou para isso. Não sou eu que te chamei, não é teu pastor que te chamou, não é um profeta que te falou, não é alguém que te disse. Deus te chamou. Não menospreze nem despreze o que Deus deu a você e te constituiu. Deus te constituiu reino e sacerdote. E você está lembrando de pessoas aqui. Você está lembrando de outros cristãos, de outras pessoas que estão, às vezes, esmurecidas. Eu quero que você, nesse momento, manda uma mensagem para eles aqui, ó. Depois dessa live, manda uma mensagem para eles e diz assim, você foi escolhido por Deus, você é reino e sacerdote. Foi Jesus que te constituiu. Então se levanta. Se levanta porque vocês reinarão sobre a terra. Somos nós, é você o Filho de Deus que reinará sobre a terra. Ah, mas eu nem quero ser candidato a nada. E não é disso que Deus está te falando. São questões espirituais. São questões espirituais e o espiritual governa sobre a terra, sobre o natural. É o espiritual que governa sobre o natural. Você está começando esse dia fazendo os seus planos no natural, mas você deveria começar o seu dia fazendo os seus planos no espiritual. Quero saber de você se essa palavra está fazendo sentido para o seu coração. Essa palavra está fazendo sentido para o seu coração. Se essa palavra está fazendo sentido para o seu coração, você coloca um comentário aqui, diga, está fazendo sentido para mim. Coloca um foguinho aqui, está fazendo sentido para mim. Se está fazendo sentido para você, compartilha essa live com mais alguém, manda essa mensagem para alguém, desperta o coração de pessoas que foram constituídas por Deus, reino e sacerdote. E Deus amou cada pessoa de cada tribo, povo, língua, nação. Serão alcançadas pelo amor do nosso
Deus. E aí ele olhou, João olhou e viu. João olhou e viu uma multidão de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Eu vou estar lá nesse cântico. Eu vou estar lá, a minha voz vai estar lá. A sua voz vai estar lá. Você nessa história não será um eco que estará somente ecoando o que alguém disse. Você será uma voz. Eu e você, nós somos uma voz nessa história. Eu e você, nós somos uma voz nessa história. Eu e você, nós somos uma voz nessa história. Nós não somos um eco. Nós somos uma voz, a sua voz é ouvida por Deus. E o cântico era esse. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder. Imagine agora milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. A sua voz no meio desse coral, cantando esse cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os nossos olhos tendem a olhar para as dificuldades. Os nossos olhos tendem a olhar para as perseguições. Os nossos olhos tendem a olhar para as catástrofes que acontecem. Os nossos olhos, nesse ambiente da história, estão olhando, vai acontecer uma guerra. É uma crise econômica. É uma crise sanitária. É uma questão de saúde. Os nossos olhos tendem a olhar para isso. Os nossos olhos se prendem nisso. Mas os olhos daqueles que amam o Senhor, quando se encontram com Ele, são direcionados para uma outra maneira. Aí vem a palavra de novo. Não chores. Não olhe para essas impossibilidades. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Nós estamos aqui nesse ambiente da história, nesse marco da história. Hoje, quinta-feira, vamos ver que dia que é hoje, dia 4 de agosto. Hoje nós já estamos cantando o cântico lá na frente. Ele é digno. Ele foi morto. Ele me comprou com o teu sangue. Ele me constituiu reino e sacerdote. E Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O Deus, o Senhor da história, não perdeu o controle e nem desprezou a nossa vida, nem nos abandonou. Coloque os seus olhos fixos naquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Todos se prostraram diante dele e o adoraram. O Senhor está conosco. A presença de Deus está com você nesse dia. Você não está sozinho. Saiba você que o Senhor Jesus está com você. E Ele te constituiu reino e sacerdote nessa história. Não tenha medo. Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, se posicione, meu amigo. Se posicione, minha amiga. Se posicione diante do trono. Deixe as superficialidade de uma vida cristã superficial e miserável e olhe para o trono, se prostre diante dele e sirva ao Senhor da história. Esse é meu conselho para você. Ande do lado em que o Senhor da história, aquele que é o Senhor da história, está e é vencedor.
posso te garantir que você não se arrependerá. Mas o contrário também é verdade. Se você decidir andar no outro lado da história, no final não haverá mais misericórdia. A graça e a misericórdia vem antes da tribulação, vem antes da tempestade, está diante de você. E a escolha é minha e a escolha é sua. De que lado nós ficaremos, de que lado nós andaremos, quem será você nessa história? Uma voz ou apenas um eco desse mundo? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, a sua família, quero orar pelo seu dia, declarando sobre você as bênçãos do nosso Deus. Você está aqui hoje porque Deus te chamou, Deus te escolheu. É isso que Apocalipse está nos mostrando. Seu nome está escrito no livro da vida, se você entregou o seu coração para Ele. Está no lugar mais importante do mundo. O livro da vida é o coração de Deus. Nós vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários esse pedido. Nós vamos orar por você. Também, se você está vendo pelo YouTube, você pode colocar nos comentários, que eu vejo os seus comentários. Eu vou orar por você. Nós vamos orar e interceder pela sua vida. Tem várias pessoas que nós estamos orando, clamando, né? Várias pessoas que nós estamos colocando em oração. Pode colocar o nome delas aqui. Ontem também recebi um pedido de oração pela vida de um rapaz que sofreu um acidente aqui na cidade. O nome dele é Léo. Vamos orar pela vida do Léo. A Luciane está pedindo oração pelo Anthony. Vamos estar lembrando de orar pelo Anthony. O Benício também. Vamos orar por essas crianças. Colocar diante do Senhor. A Liane. Vamos colocar diante do Senhor. E toda a nossa família, toda a nossa casa, nós vamos colocar diante do Senhor, nosso Deus, o Deus da história. Essa é só uma lasquinha da história e Deus continua sendo Deus. Colocar nossas famílias, nossa casa aqui. A Luciana, né, colocou lá atrás um texto, eu não consegui ler, mas ela tem pedido a oração pelo Daniel, filho. Vamos colocar diante do Senhor a vida da Águida. Vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Amém? Vamos orar? Vamos abençoar o nosso dia? Vamos clamar então. Ore por salvação. Ore por uma pessoa que você tem desejado no seu coração que se converta de verdade, que entregue o coração dela a Jesus, se arrependa dos seus pecados. Vamos orar aqui por conversão, por salvação, em nome de Jesus. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pessoa que foi citada aqui. Essas pessoas que estão na tua mão fazem parte da história do Senhor. Eu declaro agora, Senhor Deus, uma interrupção na história dessa pessoa. Que essa pessoa agora, nesse momento, seja marcada com o teu Espírito. Ela receba agora a cura sobre essa enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, todo medo, tristeza, desânimo seja tirado do seu coração. Senhor Deus, eu abençoo cada família que está aqui, cada casa, cada lar. Eu declaro sobre as suas vidas a bênção do Senhor. Eu profetizo sobre as suas vidas a bênção do Senhor nesse dia. Nesse dia, Pai amado, esteja conduzindo a vida dos seus filhos. Tire todo medo. Tire, Senhor Deus, toda preocupação. Senhor Deus, também interfira na história daqueles que estão pedindo ao Senhor para que o Senhor os direcione. Mostre para eles o caminho que eles devem andar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos por salvação. O Senhor já fez a sua parte, nós também vamos fazer a nossa. Nós queremos orar agora, Pai, pela conversão dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso coração, por salvação. Nós declaramos essas vidas se entregando a Ti, abandonando esse mundo, se batizando, servindo ao Senhor de todo o coração, fazendo parte da família do Senhor sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai, nós veremos com os nossos olhos. Nós já declaramos pela fé aquilo que o Senhor pagou o preço na cruz. Senhor Deus, envie, Senhor Deus, o nome dessa pessoa escrito no livro da vida. Eu consagro ao Senhor essa semana, esse dia. Abençoa, prospera a vida dos teus filhos, abra portas, oportunidades. Libera sobre o seu filho agora da tua bênção. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, para a honra e glória
do teu santo nome, Jesus. Amém. Essa live não está ficando salva no Instagram, mas ela fica sempre salva no YouTube. Eu mando no grupo do WhatsApp o link, que é justamente para você compartilhar, ou você que já está assistindo também ver e mandar para outras pessoas. Mas eu tenho publicado uma breve mensagem de 1 minuto, com um resumo, uma parte dessa mensagem, para você poder curtir, compartilhar aqui no Instagram. Então, daqui a pouco ela vai estar sendo publicada. Assim que você vê, curta, compartilhe uma breve mensagem. Já é uma boa oportunidade também de convidar outras pessoas para fazer parte da família 659. Não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Tenha um ótimo dia.